busca do verdadeiro avivamento. Nós já estamos na 6ª parte de estudos sobre avivamento. E hoje vem a seguinte pergunta: num momento como esse, quais são os verdadeiros tesouros que nós podemos ter de Deus? Quando Deus começa a soprar no coração de cada um uma responsabilidade maior do que antes, um compromisso maior do que antes, um desejo de servir maior do que antes, um desejo de amar as pessoas maior do que antes, um desejo de contribuir com a expansão do reino mais do que antes. O que é que nós encontramos? Quais são os grandes tesouros que nós recebemos nessa hora? Quais são as grandes dádivas vindas de Deus que nós recebemos nessa hora? Eu quero falar um pouco hoje da história de Paulo, o apóstolo, que, tendo sido escolhido por Deus, ele foi escolhido fora de tempo, na perspectiva humana. Paulo não conviveu com o colégio apostólico. Paulo não teve uma convivência na época que Jesus estava ministrando. Paulo não teve uma convivência com os outros. Não teve convivência com Pedro, não teve convivência com João, não teve convivência com Tiago. Porque na realidade, na época que Jesus estava na terra, e depois da sua morte e ressurreição, Paulo estava do outro lado do time. Ele era fluminense, né? Do outro lado. De vez em quando vem essas coisas loucas na minha cabeça. Mas Paulo estava do outro lado. Paulo estava insistentemente lutando contra a igreja. Olha que coisa. Então, nesse processo de luta de Paulo contra a igreja, ele tem um momento, que eu digo, um momento de definição. Um momento em que tudo na vida dele cai por terra. Imagina você construir todo um castelo, achando que aquele castelo era o castelo, e Deus vem e faz assim: peraí meu filho. Tudo que você fez aqui, eu vou fazer de novo. É um pouco de frustração, um pouco de, sei lá, aquele sentimento de culpa. Mas Paulo sabia, depois do encontro que ele teve com Jesus, alguns dias depois de Jesus ter ressuscitado, o Cristo ressurreto apareceu a Paulo. E inclusive, gente, biblicamente, teologicamente, a terminologia apóstolo só deveria ser usada para aqueles que tiveram um encontro com Cristo ressurreto, que os comissionou. Isso é bíblico. Eu vejo hoje como essa palavra tem sido usada de maneira tão simples. Não, hoje eu sou pastor, amanhã eu sou bispo, depois eu sou apóstolo. Quando naquela época havia uma confusão grande, porque Paulo disse que era apóstolo. Imagina. Naquela época, quando Paulo disse que era apóstolo, e que Jesus ressuscitado tinha aparecido para ele, os outros não quiseram aceitar. Porque os outros viram Jesus dentro daquele grupo que andava com Jesus. E Paulo não andou com Jesus. Pelo contrário. Na época que Jesus ministrava, Paulo era membro do Sinédrio, ele era membro da seita dos fariseus, um homem que era tudo menos cristão. E aí Paulo, em um certo momento, recebe o selo da autoridade apostólica, dado pelo próprio Jesus. Por isso que tecnicamente, teologicamente, biblicamente, o uso do termo apóstolo, hoje em dia, eu digo sem medo de errar, é um uso que não tem sustentação bíblica para isso. Até porque eu vou falar de um texto onde a grande confusão era porque Paulo, que tinha sido escolhido pelo próprio Jesus, não estava sendo aceito como apóstolo. Exatamente porque não cabia dentro daqueles requisitos mínimos. Inclusive o fenômeno do uso do termo apostólico, do uso do título apostólico, é algo extremamente novo. A igreja nunca assistiu isso na sua história. Nunca assistiu isso. Você não vê isso no século I, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Veio aparecer agora, tem 30 anos ou menos do que isso. Não estou querendo dizer que as pessoas que usam esse título não são homens de Deus. Não é isso que eu estou dizendo, não me entendam mal. Estou dizendo é que, biblicamente, não há base para o uso desse termo. E aí, nós estamos aqui no meio de uma grande situação. Paulo vai ministrar aos coríntios, e a igreja de Corinto colocou muita dúvida sobre a sua autoridade apostólica. Porque, na realidade, paralelamente a Paulo, existiam outros que chegaram na igreja, auto-intitulando-se apóstolos, com todas as suas pompas, com todas as suas, enfim, todas as suas expressões de poder. E Paulo, ele estava ali na simplicidade do chamado de Deus para a vida dele. Mas Paulo, gente, ele tinha uma característica. Ele não só foi escolhido por Jesus, Paulo estava com o Espírito tocando fogo.
pegando fogo. Paulo era brasa viva pura. Paulo é um homem que viveu a vida dele toda em um processo, de experiência, de avivamento com Deus. Um homem que experimentou as grandes dores do ministério, mas também experimentou as grandes alegrias. Afinal de contas, ele é o escritor da maioria das cartas do Novo Testamento. E ele tem um legado imenso para nós, gentios. Quem são os gentios? São todos os povos que não são judeus. Paulo foi o apóstolo escolhido para ministrar para os gentios. Podemos dizer que estamos hoje aqui nesse auditório, 2000 anos depois, porque Paulo ousou pregar o evangelho aos gentios, a transcender as barreiras do judaísmo, a sair de dentro dos muros do judaísmo. Mas para isso ele pagou um grande preço. Mas pagando esse grande preço, ele entendeu os grandes mistérios por trás desse propósito de Deus. E as grandes dádivas, os grandes tesouros. Portanto, ele escreve esse texto agora, meio que, mostrando, o seu espírito para aquela igreja, a igreja de Corinto, e ensinando para eles quais os verdadeiros tesouros que ele tinha ganho nesse processo, e ele oferece, de uma certa forma, esses tesouros para nós. Mas vamos ler. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, visto que temos esse ministério, qual era o ministério dele, queridos? Qual era o ministério dele? Apóstolo. Visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não o quê? Não o quê, igreja? Não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Porque o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês atua a vida. Nós vamos falar sobre esse texto. Deixa a Bíblia aberta, por favor, não fecha. Esse é o único texto de hoje, salvo algumas outras passagens que vamos fazer lá em Filipenses. Mas eu queria que vocês acompanhassem comigo o seguinte. Paulo era um homem de missões, era um homem de entrega da vida. Era um homem que entendia que todo tempo era pouco para falar de Jesus. Todo tempo era pouco para dar um passo a mais, para ganhar uma alma a mais, para fundar uma igreja a mais. E ele estava aqui numa igreja já pensando como ia chegar na outra. Estima-se que Paulo, além de toda a Ásia Menor, que hoje é o território turco, também o que hoje é o território grego, a Grécia com toda a sua falência econômica, também a Península Itálica toda, ele tenha chegado até a Espanha com os seus esforços missionários. É um homem incansável, um homem que, enquanto teve vida, enquanto depois que ele foi chamado por Jesus, ele chegou a dizer nos Atos dos Apóstolos, quando ele se despedia dos anciãos da igreja de Éfeso, ele disse assim: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, desde que eu cumpra o que é a minha carreira, o chamado para o qual eu fui comissionado por Deus. Ele tinha uma convicção plena de que a vida dele só teria sentido se fosse para cumprir o mistério que Deus tinha dado para ele, se fosse para cumprir o propósito que Deus tinha dado para ele. E eu fico pensando: Senhor, será que eu enquanto Sérgio, eu convivo meio que em uma esquizofrenia de alvos, entre os meus alvos pessoais e os teus alvos para a minha vida? Paulo não, Paulo tinha uma visão completa de que a vida dele só tinha sentido se fosse para fazer aquilo que Deus escolheu ele para fazer, e nada mais e também nada menos. Ele queria aquilo por completo. Então, gente, o que nós lemos nesse texto, a primeira coisa que nós lemos nesse texto é que Paulo era um homem que queria ver almas sendo salvas, e ele queria cumprir esse ministério apostólico com um objetivo
primordial da igreja. Qual o objetivo primordial da igreja, gente? Qual é? Além de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, aí resume os mandamentos. Qual é se você pudesse resumir as escrituras todas, e aí você dissesse assim, o que é que eu tenho que cumprir? Eu diria 2 versículos. O primeiro é esse: ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E o segundo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. Isso resume o Novo Testamento. É o amor incondicional a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. O amor ao outro como a nós mesmos. Isso aí resume tudo que Deus quer para os nossos relacionamentos. E aí isso desencadeia, o amor ao próximo desencadeia em um ato de ir. Ou seja, quem ama no Novo Testamento vai. Quem ama é enviado. E quem ama deixa-se ser enviado. Não existe amor no sentido bíblico, no sentido cristão, se você não se importa com o futuro eterno das pessoas. Isso não é amor. Porque se eu me preocupo apenas com o que ela vai comer aqui, isso é muito importante. O que é que ela vai trabalhar aqui, isso é muito importante. Mas, biblicamente, se eu não me importo com o futuro eterno das pessoas, ou com o céu que Deus reserva para os que amam ao Senhor através da cruz de Cristo, ou o inferno para aqueles que negam o Senhor, se eu não me preocupo com isso, eu não amo. E aí eu tenho linkado essas duas coisas. Quem ama, vai. Vamos repetir comigo? Quem ama, vai. Mais uma vez. Quem ama, vai. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Que deu. Ou seja, Jesus amou tanto que veio. Não é verdade? Qual é a prova maior do amor de Jesus, se não a sua encarnação para morrer por nós? Ele amou tanto que veio. Então, se eu digo que amo, eu vou. Eu amo tanto que eu vou. Eu amo tanto que eu me dou. Eu amo tanto que eu me entrego. E Paulo estava falando exatamente disso, desse grande tesouro. Ele só tinha isso. Alma na minha cabeça. A cabeça dele estava cheia do desejo de falar do amor de Deus. E é mais ou menos o que o John Armstrong, no livro O Verdadeiro Avivamento, olha o que é que ele diz sobre quando um avivamento genuíno, ele vem sobre o nosso coração e vem sobre a igreja. O que é que acontece? O verdadeiro avivamento sempre é uma época de grandes bênçãos. Isso é verdade, como temos visto. Porque o avivamento é um período em que Deus age com o seu poder e graça. As bênçãos do Pentecostes produziram crescimento e frutos extraordinários na igreja primitiva. O verdadeiro avivamento, como extensão da obra dinâmica do Espírito de Pentecostes nessa era presente, também produz crescimento e frutos o quê? Extraordinários. Pode-se reconhecer um padrão básico ao longo da história da igreja. O Espírito renova a igreja, vivifica os seus esforços, se faz presente nos seus cultos com poder divino e a conduz para fora. A conduz para onde? O Espírito conduz a gente para onde? Para fora. Porque quem ama vai, quem ama sai, quem ama deixa a comodidade. Para fora. O que diz a palavra? Vivifica os seus esforços, se faz presente nos cultos e a conduz para fora. Para onde? Para onde Deus conduz uma igreja avivada? Para onde, irmãos? Aos campos de o quê? Colheita, onde multidões de pessoas são nascidas do Espírito Santo. Os campos espirituais estão prontos para a colheita, prontos para uma ceifa enorme e maciça. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus quer nos preparar para uma ceifa enorme e maciça. E o Godstock vai ser uma oportunidade da igreja sair, ir, amar, enviar-se. A igreja em missão é a igreja enviada. É a igreja que vai. Quem ama, vai. Quem ama, vai. Quem ama não fica. Quem ama sai do seu padrão básico de vida cristã e vai. Mas vamos lá. Conceitos preliminares. O apóstolo Paulo foi, sem dúvida, o grande missionário da igreja primitiva. Ele experimentou um período de grande avivamento, onde a igreja floresceu em vários lugares do mundo então conhecido. Tendo a sua autoridade apostólica questionada, Paulo escreve aos membros da igreja da cidade de Corinto, demonstrando uma completa percepção do que era o verdadeiro tesouro que ele possuía, e que dava ao seu ministério, aí vem aqui, o selo de aprovação divina. Dava ao seu ministério o selo de aprovação divina. Em um verdadeiro avivamento, o tesouro divino
Esse tesouro divino, esse Espírito que é em nós, essa força que nos move, esse Espírito que nos envia em missão, esse Espírito que nos faz sair, que nos faz ultrapassar os limites do nosso próprio comodismo, em um verdadeiro avivamento, o tesouro divino é percebido, ele é também desejado e ele é celebrado por todos os que são tocados pelo Espírito Santo. Mas que tesouros são esses que Paulo tinha, que ele disse que estavam guardados em um vaso de barro, em um vaso simples, em um vaso sem valor comercial, em um vaso talvez sem valor estético. Acredita-se que quando Paulo fala que tinha dentro dele como um tesouro em vaso de barro, ele estava se referindo àqueles vasos mais ordinários que eram feitos. Não eram vasos pintadinhos, não era cerâmica de alta qualidade, eram vasos de barro, talvez feito por camponeses, para guardar água, ou para estocar alguma coisa, ou para, enfim, era uma coisa sem valor em si mesmo, se via apenas como o continente de um conteúdo que se guardava nele. E aí, gente, a gente vê algo, a primeira coisa que Paulo fala, que era o grande tesouro que o Espírito Santo dá para uma igreja avivada, que dá para uma vida avivada, sabe o que é? Letra A, é o ânimo para cumprir o nosso papel em prol do reino a todo custo. O ânimo para cumprir o nosso papel em prol do reino a todo custo. Olha o que é que ele diz no versículo 1, vamos lá, todo mundo está de Bíblia aberta aí? Vamos lá, olha o que é que ele diz no versículo 1, Bíblias abertas, quem não conhece a Bíblia, não conhece a vontade de Deus. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não o quê? Desanimamos. Ele fala de 3 coisas aqui. Primeiro, ele fala que tinha um ministério. O que é um ministério? Ministério vem da palavra grega diaconia. É um ministério. Ministério é um serviço que Deus nos comissiona a fazer. A Bíblia também diz que nós somos mordomos, despenseiros da multiforme graça de Deus. Então vejam bem, se eu sou dispenseiro, se eu sou mordomo, ou se eu sou, digamos, alguém que serve, um garçom que serve, eu tenho um ministério. Deus me deu um conjunto de coisas para eu fazer. Ele separou para eu fazer. Separou para você fazer. O primeiro ponto, gente, aqui do grande tesouro que você precisa entender que tem, é que Deus te chamou, te recrutou, falou ao teu coração, mudou a tua vida, mudou os propósitos da tua vida, mudou a tua percepção de mundo, mudou a tua cosmovisão e disse: meu filho e minha filha, eis aqui o seu ministério, você vai fazer isso. Para alguns Deus deve estar dizendo assim: olha, você vai cuidar das crianças órfãs da AIDS lá na África. É possível que alguém tenha esse ministério de Deus aqui. O de Paulo era pregar o evangelho à igreja de origem, ao povo de origem gentílica, para transcender o evangelho de dentro dos muros de Israel. Então, esse era o ministério dele. Então, eu pergunto a você, você já encontrou o seu tesouro? Talvez você ache que o seu tesouro é aquilo que Deus está te dando para usufruto pessoal. Não, o maior tesouro que um homem tem é o que Deus dá a nós para usufruto dos outros. É o teu ministério, é o que tu tens, é o que Deus separou para ti. É o que Deus reservou para ti, a tua porção. Sabe o que é? É a tua missão de vida. Eu quero dizer uma coisa para vocês: encontre a sua missão de vida. Tentando parafrasear o próprio Steve Jobs, ele fala que as pessoas nunca devem desistir de procurar aquele tipo de atividade que dá para elas o quê? O senso de grande alegria de estar fazendo aquilo. E ele diz que quando a pessoa acha, ela sabe que achou. Talvez a grande questão aqui para vocês não é se vocês têm ou não têm um ministério, não é se vocês têm ou não têm um comissionamento, não é se vocês têm ou não têm um depósito de ouro dentro de vocês para servir a humanidade. Isso aí todos os que têm o Espírito Santo têm. A questão é se você achou ou não esse tesouro. Se você está procurando em outros lugares, se você está procurando em outras situações. Mas não, Paulo disse: olha, portanto, visto que temos esse ministério, que pela misericórdia nos foi dado. Escuta, nós não só temos um ministério, nós o temos pela o quê? Pelo quê, queridos? Pelo quê? Pela misericórdia. Ele já começa dando as cartas, pela misericórdia. Não é por merecimento, não é porque eu seja a pessoa certa, não é porque eu seja
o suprassumo do que quer que seja, nem você também. E ele diz, olha, quem está falando isso é um apóstolo, gente, um apóstolo genuíno, não é um apóstolo autoimposto, é um apóstolo genuíno, que foi escolhido por Jesus. Ele diz, olha, gente, visto que eu tenho esse ministério, que pela misericórdia nos foi dada, não desanimamos. Então qual é o primeiro tesouro dentro de um avivamento? É o ânimo que Deus nos dá, é a força que Deus nos dá, é a alegria que Deus coloca no nosso coração, para cumprirmos o nosso papel em prol do reino a todo custo. Então eu quero dizer uma coisa para você, se você tem algo que Deus te deu, se Deus me deu algo para que eu cumpra, é o meu mistério, é o meu serviço, é a minha diaconia, é aquilo que o Senhor separou para mim. Gente, Paulo está dizendo o seguinte, pessoal, se foi Deus quem te deu, para que desanimar? Levanta a cabeça, não desanima, tem o ânimo do Espírito, porque o mesmo Espírito que te deu o ministério é que te dará o ânimo para que você cumpra esse ministério. Portanto, gente, eu estou falando aqui para homens e mulheres de Deus. Nesse momento eu falo profeticamente e especialmente para todos aqueles que um dia brilharam muito para o Senhor, fizeram muitas coisas pelo reino, dedicaram-se profundamente às pessoas, mas caíram no meio do caminho, cansaram no meio do caminho, de alguma maneira paralisaram no meio da jornada. E a minha palavra para você, que creio ser palavra do Espírito Santo nessa noite, olhe, se você confia que o ministério que você desenvolveu até hoje era algo que você encontrava forças em si mesmo, escuta, o Senhor está dizendo, toma de novo o que eu te dei, realiza de novo o que eu te dei, faz de novo o que eu quero que tu faças, e não desanima, porque eu te dei isso pela misericórdia. Você precisa tomar isso como um presente que eu te dei, e se eu te dei esse presente, eu vou te dar a força para que você cumpra esse ministério. Amém. Cumpra, alinhe-se com sua igreja local, esteja alinhado. Gente, não há ministério frutífero se não tiver em alinhamento com a igreja local. A igreja local é a agência de Deus para ministrar o mundo. Um dia desse eu estava conversando com algumas pessoas sobre as chamadas entidades para-eclesiásticas. No momento de frieza nas igrejas, surge um ministério chamado Youth for Christ, que no Brasil teve o nome de Mocidade para Cristo. Eu acho uma bênção a MPC, eu acho uma bênção a Jocum, mas na minha opinião, essas entidades floresceram porque as igrejas locais fracassaram na missão de alcançar os jovens. Eles não são a vontade plena de Deus, no meu entendimento. Eles são uma vontade substitutiva, porque Deus quer que a palavra chegue nos 4 cantos da terra, e quando a igreja local não cumpre o seu mistério, Deus vai criar outras instituições para cumprir. Outro caso, quem era que era para estar falando a favor do meio ambiente? Contra desmatamento, contra a extinção de animais? Era a igreja, porque a nós foi dada a administração da obra criada por Deus. Mas a igreja calou-se, veio o Greenpeace. O Greenpeace está tomando conta. Quem fala hoje a favor das baleias é o Greenpeace, e não a igreja. A igreja é sim aquela a quem Deus deu autoridade para gerenciar as coisas da criação, irmãos. Amém, igreja? Amém. E aí, o que é que eu falo sobre isso? Deus está interessado que no alinhamento do corpo de Cristo, na igreja que você escolher está fazendo parte. Sejam bem-vindos aqueles que nos visitam. Eu sei que vocês têm uma comunidade, sirvam as suas comunidades com vigor, com entendimento, com força. Alinhem-se com o que Deus está fazendo naquela comunidade. Porque Deus tem também um ministério para cada igreja. Cidade Viva não vai fazer tudo. E a Cidade Viva não vai fazer a sua cota parte na terra que está reservada para a primeira igreja batista de João Pessoa. Nem a Cidade Viva vai fazer a sua cota parte na terra daquilo que está reservado para a Assembleia de Deus. Mas nós temos uma cota parte. E dentro dessa cota parte, onde nós vivemos a dinâmica do Espírito, na união dos membros do corpo, nós vamos cumprindo os propósitos de Deus passo a passo, passo a passo, passo a passo. Mas uma coisa eu lhe digo, não desanime, meu irmão, não desanime, levanta de novo aquilo que é a tua espada, aquilo que Deus te deu, e vai em frente. E Paulo estava dizendo isso para os irmãos, olha, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Não desanime. Segundo,
Vamos ler aqui. Paulo sabia que o ministério que recebera vinha do próprio Deus. Isso dava para ele o ânimo necessário para enfrentar todo tipo de oposição e luta. Ele sabia que o ânimo necessário para cumprir a vontade de Deus viria de quem? De quem vem o ânimo? De quem? Ah, vocês estão fracos? Que é isso? Eu vou, faz de conta que eu não falei nada. Vamos lá, peraí. Vamos ler de novo. Ele sabia que o ânimo necessário para cumprir a vontade de Deus viria do próprio Deus. Então escuta, não espera de mim, nem de ninguém, o ânimo para que você cumpra aquilo que Deus te deu. Busca nele. Busca nele. Segundo, olha o que ele diz no versículo 2 a 4. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da... Vamos ler comigo? Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos, diante de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Porque o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele precisava de coragem para pregar o evangelho. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje a gente tem que ter coragem para pregar o evangelho. E quando eu falo de pregar o evangelho, é a boa nova toda a boa nova. Que inclui todas as partes da boa nova. Poucos têm tido coragem de pregar o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele é um perfume de vida para os que vivem e de morte para os que estão se perdendo. O evangelho é um perfume que produz nas narinas espirituais de cada grupo diferentes percepções. Ele produz cheiro de vida para quem está vivendo e cheiro de morte para quem está longe de Deus. E Paulo estava ali dizendo o seguinte: olha, eu não estou pregando um evangelho distorcido não, como esses que têm vindo no meu nome, ou que têm vindo pregar para vocês encher o saco de vocês. Eu tenho vindo pregar o evangelho puro e simples, o evangelho do Senhor. E ele fala, gente, olha que coisa linda. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade. O que é expor a verdade, gente? O que é expor a verdade? É deixar que a verdade seja a verdade por si só. É simplesmente falar sobre ela, é pregar sobre ela, é dizer o que ela, as implicações do que a verdade faz. Agora, sabe por que não dá ibope pregar a verdade hoje? Sabe por que não dá ibope? Sabe por que é muito raro você ver alguém hoje em nível de televisão nacional apontar o dedo na cara do telespectador e dizer assim: você é um pecador, adúltero, mentiroso, saia dessa vida, o Senhor ama você, mas Ele não tolera esse seu jeito de viver. Sabe por quê? Porque isso seca a igreja, brother. Isso não dá dinheiro não, meu irmão. Pensa que dá dinheiro isso, é? Acaba de chegar e dizer assim: você é um safado. Como eu estou dizendo assim, você é um safado. Isso não dá ibope não, meu irmão. A grande bênção do avivamento, sabe o que é? É que os penduricalhos do evangelho são lançados fora. E o que sobrar, meu irmão, se for o evangelho mesmo, é pregado. Se não for, o cara não tem mais nem o que falar. Porque passou a vida construindo, sabe o que? Fábulas em torno das escrituras. Tem gente vivendo de fábula, em cima de quê? Do livro da verdade. Aí eu lhe pergunto, é possível se construir fábulas em cima do livro da verdade? É. Basta que a verdade não seja exposta claramente. Dá para se construir fábulas na Bíblia em todo canto. Sem inventar as 1001 unções que você possa imaginar. Desde a unção entendeu? Do coice do jumento, entendeu? Da fala da jumenta, que agora está todo mundo falando feito de jumento na igreja. Ou criar que Deus... Entendeu? É uma nova bênção, é um algo novo. Gente, o evangelho não tem um algo novo. O algo novo já é o evangelho. Evangelho significa boa nova. Ele sempre será boa e sempre será nova. E a grande questão é que o evangelho é simples.
O evangelho é simples. Abra a Bíblia, fale do pecado da humanidade, fale que nós estamos perdidos, não fale que Obama não vai resolver o problema do mundo, fale que não é Dilma que vai resolver, nem Ricardo Coutinho, e nem quem venha se aliar contra ele numa futura e possível eleição. Gente, vamos abrir os olhos. Nós temos, gente, a mola que move o mundo, nós temos o remédio para as chagas da humanidade, nós temos a simplicidade de um evangelho que foi ditado por um carpinteiro ali da Galileia, mas que ainda hoje está produzindo vida no coração de todos aqueles que são impactados por essa verdade. E Paulo dizia: eu não tenho motivo para estar falando besteira, nem para estar enchendo de lero-lero, de lengo-lengo. Essa é a questão. O evangelho é simples. Eu não cheguei para vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, não, eu falo para vocês no poder do Espírito Santo, a verdade simples do evangelho, que uma humanidade perdida, caída, sem futuro, que vai de mal a pior, que está indo para o abismo, cegos de entendimento, como Paulo disse. Olha, se tem alguma coisa encoberta no que eu falo, é a mente de vocês, porque o meu evangelho é claro, o meu evangelho é simples, o meu evangelho produz arrependimento, e você tem que se arrepender, e você tem que botar a cabeça no pó, e você tem que se levantar, não pela sua força, mas pela misericórdia de Jesus em sua vida, que morreu na cruz por você, para te dar vida em abundância. Esse é o meu evangelho é simples, meu evangelho não tem, sabe, sopas, nem adereços, meu evangelho não tem nada que venha enchê-lo para torná-lo mais palatável ao seu coração. O evangelho de Jesus é o evangelho do carpinteiro, o carpinteiro que salva a vida da humanidade. Isso serve para você também que está em casa. No avivamento, gente, a gente deixa as filosofias de lado, as argumentações humanas de lado, e o Espírito começa a operar na simplicidade da revelação do evangelho, coisas poderosas no coração da igreja. Aí começa a haver arrependimento, e agora eu tenho certeza que Deus está tocando corações, e Ele vai tocando, Ele vai movendo, Ele vai limpando, e esse evangelho simples, puro e simples, é o maior tesouro que Paulo tinha para dar para a humanidade, guardado em vaso de barro. Amém, igreja? Vocês estão atentos, sim ou não? Está todo mundo vivo? Hoje de manhã, parece que a pessoa desmaiou na hora do culto. Letra B, a coragem. Vamos lá juntos? Letra B, o que é? A coragem para expor a palavra de Deus sem o quê? Sem o quê? Eu estou aqui, gente, alô, boletim, ó. Vamos lá, letra B. A coragem para expor a palavra de Deus sem falsificação. Vamos ler comigo juntos? Paulo entendia que a exposição da palavra deveria ser feita de maneira completa, direta e sem uso de manipulações e enganos. A pura e simples exposição da palavra continua sendo a maior arma da igreja contra as estruturas que cegam os olhos da humanidade. Está aqui. No dia 19... a gente vê aquele grande show na praia, espero que milhares de pessoas apareçam, e você é responsável por levar uma penca, medida de quantidade louca, né? Uma penca. Afinal, uma penca são quantas pessoas? Quem planta banana aqui? Eu tenho a maior curiosidade, leva uma penca. 12? Olha, mulher sabe o que é uma penca de banana. Então se você é mais audacioso, não leve uma penca não, leve uma mão de milho. De gente. São quantas? 52, se o cabo contar olhando para o feirante, porque senão vai 50. É isso. O evangelho puro e simples. E nós vamos aqui para o último ponto da letra B. Ele sabia que se o evangelho dele ainda estava encoberto para alguns, era em razão de quê? Em razão de quê? Da cegueira espiritual deles. Eu quero dar uma última palavra para quem me escuta. Eu sei porque eu estou falando o evangelho da cruz, em que você é um pecador, que não vale nada, mas que Deus ama você e mandou o filho dele para morrer naquela cruz por você e pagar a sua dívida naquela cruz. Se você entende isso agora, amém. Mas se você não entende, gente, eu não tenho como tergiversar sobre esse tema. Não dá para criar algo novo, mais bonito. Eu posso plantar bananeira aqui, pular, dar uma de sapo, sair num cabo. Jesus te salvou na cruz. Posso cantar uma música? Posso o que for. A igreja tem que entender o seguinte, que nós temos limites. Limites. Paulo disse, olha, se tem alguma coisa encoberta, não é o meu evangelho. É o entendimento de vocês. Porque o príncipe desse século cegou o vosso entendimento.
para que vocês não percebam a realidade do Evangelho. E o que está acontecendo? É falta de palavra? Não. É falta de Bíblia? Não. Tem Bíblia de todo tipos e tamanhos e letras e fontes e traduções e preços e valores e especulações e doações. Tem Bíblia de todo tipo. Escuta, não. O tesouro de Paulo aqui era a certeza de uma coisa: eu exponho o Evangelho e o Espírito Santo faz a obra. A gente não tem que se preocupar com o que vai acontecer. Agora a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Eu exponho aqui o Evangelho que salva o pecador, que muda a vida do homem, que muda a vida da mulher. Gente, se tiver algum obscurecimento, se houver algo que está encobrindo essa verdade, é no entendimento daqueles que foram cegos por Satanás e não entendem essa revelação. Talvez até entendam intelectualmente, mas não faz sentido para eles. Letra C, estamos chegando perto. Letra C. Olha o que diz Paulo no versículo 5, olha que coisa linda. Mas não pregamos o quê? A nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês. Por causa de quem? Por causa de quem? Por causa de Jesus. Vamos ler de novo o versículo 5. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de quem? Escravos de vocês. Uau! Por causa de quem essa escravidão? Pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aí ele termina o versículo 7 dizendo o quê? Temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. A letra C é o grande tesouro desse momento, o grande tesouro quando o Espírito sopra na igreja. Ele produz esse nome que eu vou dizer para vocês: a humildade. A humildade que nos torna escravos por amor. É um tesouro, a humildade é um tesouro que nos torna escravos por amor. Gente, Paulo está dizendo que se tornou escravo dos seus ouvintes. Paulo disse que se tornou escravo daqueles irmãos para quem ele pregava o Evangelho. Escravo. Mas por que ele se tornou escravo? Não faz sentido. O que é que um escravo, um servo daquele tempo fazia com os seus senhores, gente? O que era que ele fazia? Me diga. Vamos pensar o que é que um escravo fazia. Se um escravo era maltratado na época das grandes navegações aqui, no século XVIII, XIX, XX aqui, na época século XVIII e XIX, na época em que estava beirando a abolição da escravatura, o que é que escravo faz? Vamos pensar em algumas coisas. Eu vou dizer, não, o escravo senta na cadeira mais importante do aposento, é isso? Não, o escravo é o que come primeiro na refeição, né? E não é não? O escravo é o que tem direito a tomar banho de ofurô gospel. É assim? Sim ou não? Não se escandalizem. Escravo naquela época lavava pé, limpava os excrementos dos seus senhores, dos pinicos. Os escravos comiam depois que todos comiam, e se sobrasse. Os escravos, eles não tinham identidade pessoal, porque eles tinham um dono. Os escravos eram coisas. E Paulo diz aqui no texto, se eu não estou enganado, o que é que ele diz?
versículo 5. Vamos ler juntos? Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como? Por causa de quem? A igreja foi chamada para ser a serva escrava do mundo. Mas o negócio é diferente. Não, porque isso só foi Paulo. Alguns mais empolgados com a doutrina da nossa total separação e da nossa honra e da glória que Deus dá para o seu povo no meio da terra. Alguém pensa, não, isso é coisa de Paulo. Paulo era meio complicado. Eu acho que eu acho que ele estava querendo pagar os pecados dele. Escuta, sabe qual é a base bíblica para que nós sejamos servos, escravos do mundo, sujando as nossas mãos, comendo com pessoas que ninguém quer com elas estar, tocando pessoas que não querem, que ninguém quer tocar na sociedade, fazendo coisas que são consideradas as coisas mais simples. O problema, gente, é que até as terminologias bíblicas que foram criadas para um senso de total humildade foram totalmente distorcidas. Por exemplo, tem gente que diz assim, você é o que na igreja? Você é membro da igreja? Não, eu não sou membro. Sou um pouco mais. Eu sou diácono. Diácono. E você? Não, eu sou pastor. Pastor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, seus bobalhões, que pensam desse jeito. Sabe o que é que significa diácono? Diáconos é uma palavra grega que significa servo. Grande coisa tu és. Você é o quê? Olha, eu sou o pastor. O pastor. Eu sou o bispo. Mas pode me chamar daqui a uma semana de apóstolo. Escuta, pastor, tu sabe o que era pastor, gente? Pastor era um cara que tinha umas cabrinhas, umas ovelhinhas, os carneirinhos, ele tangia as bichinhas. Levava para comer. Era só isso. Vocês percebem que é um serviço de simplicidade, de condução servil? Nós quebramos o ciclo da simplicidade do Evangelho. É por isso que a gente não quer, a gente prefere construir a vida sonhando em subir aqui, do que construir a vida sonhando em sair daqui para fora. Para tocar, para tratar, para buscar, para atar as feridas, para ser enviado de Deus. E Paulo disse, eu me fiz escravo de vocês por amor ao Senhor. E essa escravidão é algo que tem a ver com a humildade que nos torna escravos por o quê, queridos? Que é a palavra? Por amor. Olha o que diz aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha o que é que diz, gente. Por favor, não faça dessa palavra apenas um texto solto nas escrituras. Internalize no seu coração. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo o quê? Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Vamos ler o 7 de novo? Mas o que, queridos? Mas o que foi que Jesus fez? Esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês.
Jesus deixou de ser Deus em algum momento do seu ministério terreno? Ele tinha todos os atributos divinos, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que ele escolheu esvaziar-se. O que é esvaziar-se? Me ajuda. Sabe qual é a coisa mais bonita que eu acho e que eu vejo? É quando eu vejo alguém que tem um nível muito alto na sociedade, diplomado, rico, o que quer que seja, e essas pessoas se submetem voluntariamente e por amor a fazer coisas, entre aspas, insignificantes pelos outros. Agora tem gente que é assim, não dê para ela um tijolo não, meu irmão, porque ela sobe em cima e acha que é maior do que todo mundo. Não dê para ele uma banda de tijolo não, porque se ele subir na banda de tijolo, está todo mundo frito ao redor. Escuta, a nossa vida, o que Deus quer de nós, nesse processo, é que a gente exerça a humildade que nos torna escravos por amor. Enquanto muitos desejavam a autopromoção, vamos ler aqui. Enquanto muitos desejavam a autopromoção, esse não era o desejo de Paulo. Ele desejava que o nome do Senhor fosse divulgado e o que, queridos? E o que? Conhecido. Não estava nem aí para o que iria acontecer com ele. Ele queria promover a glória do Senhor. Então eu te chamo, gente. Vocês que estão me ouvindo, que são na percepção social os maiores da sociedade, e eu sei que falo para muitos grandes da sociedade, talvez por acharem que a Cidade Viva é a igreja para rico. Isso é a maior heresia que alguém pode falar ao nosso respeito. Há pessoas aqui conosco que nós prezamos demais, que estão aqui conosco, e que talvez a nossa busca missionária seja muito mais importante do que os maiores da sociedade, que vem lá de uma comunidade que nós amamos profundamente, comunidade de Terras Belas, que está aqui conosco, nesse culto agora. Famílias e famílias e famílias e famílias. Escutem. Exerça o ministério que Deus te deu, na humildade que te torna escravo dos outros por amor. Eu vou contar uma história para vocês. Mas antes disso eu queria que a gente completasse esse pontinho. Tornando-se servo dos outros por amor a Jesus, ele cumpriu o propósito de sua... Vamos ler juntos essa bola, juntos, na outra página, juntos. Quem é glorificado no avivamento, quem é o... Quem é que é glorificado? O Senhor. É o nome dele que pregamos e não nosso. É ele quem interessa. No momento de vigor espiritual, nós diminuímos para servir o próximo e glorificar a Deus. Tudo isso é um tesouro guardado em vaso de barro. É um poder que nos é dado sem o que? Merecimento. Deus te escolheu como vasinho de barro, mas em ti habita o Espírito da verdade, o tesouro das nações, a esperança dos povos. Escolheu a tua vida como morada e a minha vida. E antes de partir para o último ponto, a banda já pode ir se preparando. O cidadão terminou, eu já contei essa história umas 10 vezes. Se você já ouviu, me permita a 11ª. O cidadão terminou o curso dele. Ele era da Índia. E quando ele terminou o doutorado dele, nos Estados Unidos, o diretor do programa chegou para ele e disse assim: olha, antes de ir para a Índia, pegue o seu diploma, passe ali na gráfica, plastifique o seu diploma, coloque um plástico. Quando você chegar na Índia, você vai pôr assim o seu diploma na sua porta de entrada, na sua casa, como é que chama? Capacho, é? Tapete, o capacho, né? Que o cara limpa os pés. Coloca lá, para todas as vezes que alguém entrar na sua casa, poder fazer assim, ó. Ele olhou brabo para o diretor do programa. O senhor está dizendo que meu diploma não vale nada? Disse, não, pelo contrário. Seu diploma é muito valioso. O senhor foi um dos melhores alunos que essa universidade já teve. Agora eu quero lhe dizer uma coisa. Se você não usar
tudo aquilo que Deus te deu de melhor, para voluntariamente e humildemente servir aqueles que o Senhor te deu como campo das tuas missões pessoais, o seu diploma não vai valer de nada. Sabe por quê, irmãos? Porque o único digno de louvor, adoração e glória resolveu esvaziar-se. E quando a igreja se esvazia por amor ao próximo, o poder de Deus se manifesta poderosamente. Agora eu vou dizer uma coisa. Para que a gente cumpra isso, a gente tem que gostar e tem que lutar para estar com aqueles que não saem na coluna social. Esses a quem Deus quer que a gente ministre não saem na coluna social. Pode até ser que esses também ouçam o evangelho, é o nosso campo missionário. Mas o difícil, eu vou refrasear. É fácil ministrar o evangelho para quem sai na coluna social. Difícil é ministrar o evangelho para quem sai na coluna policial. E eu vou resumir dizendo uma frase que Deus me deu essa manhã. Se eu sou servo de um rei que se fez servo por amor, eu preciso ser 2 vezes servo. Vamos repetir? Se eu sou servo de um rei que se fez servo por amor, eu preciso ser servo 2 vezes. De novo, se eu sou servo de um rei que se fez servo por amor, eu preciso ser servo 2 vezes. E finalmente, isso aqui é uma palavra de ânimo para a igreja. O ministério da gente vem de quem? De quem? Do Senhor, amém? É por isso que Paulo disse que não desanimava, beleza? Isso nos dá coragem para pegar o evangelho sem caricaturas, amém? Sim ou não? Através de ações humildes que nos tornam escravos dos outros por o quê? Por amor. E finalmente, aí você diz, gente, nós precisamos que alguém nos garanta nesse processo. Precisamos que alguém vá na nossa frente. Precisamos que Deus nos dê a certeza de que está conosco. E aí o que é que Paulo diz? Vamos lá? Vamos lá para 2 Coríntios, e aí a gente encerra. Olha o que é que ele diz em 2 Coríntios. Capítulo 8. Capítulo 4, versículo 8. 4:8. De todos os lados nós somos o quê? Nós somos o quê? Pressionados, mas não o quê? Desanimados. Somos o que mais, queridos? Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Abatidos, mas não destruídos. A última coisa, o grande tesouro em um momento de despertamento espiritual na nossa vida, letra D, é o poder necessário para enfrentar todos os desafios da vida e alcançar os alvos estabelecidos por Deus. Deus tem alvos para a tua vida. O que é que nós vimos aqui hoje no Salmo 40? O que é que nós vimos hoje no Salmo 40, queridos? Estão lembrados? Olha o que é que a palavra diz. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se podes relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Gente, Deus tem planos maravilhosos para a vida de cada um dos seus filhos e filhas. O Senhor tem planos maravilhosos para nós, amém, queridos? Mas nós precisamos na jornada da vida o poder, é o quarto grande tesouro no avivamento. O poder necessário para enfrentar todos os desafios da vida e alcançar os alvos estabelecidos por Deus. No final das contas, diz aí o texto, há uma grande missão a ser cumprida por nós com o objetivo de trazer vida aos outros. A morte que opera em nós é tudo aquilo que nós sofremos para que a vida bata a porta do coração dos outros. É um convite à renúncia aos interesses pessoais em nome dos interesses de quem? Interesses de quem? Do rei e do seu reino. Nessa jornada, Deus nos dá poder para prosseguir, para lutar e para perseverar. Vamos escolher? Vamos escolher? Vamos escolher? Vamos juntos escolher o que Deus tem? Porque quem ama, vai.
É isso que Deus quer. Quem ama, vai. Quem ama, deixa os seus próprios interesses e vai. É isso que Deus tem para nós. Agora tem um detalhe. Nessa jornada, você pode até se sentir abatido, mas não destruído. Você pode até se sentir, sabe, perplexo, mas não abandonado por Deus. O Senhor sustenta a sua igreja. O Senhor sustenta especialmente aqueles que têm a coragem de dizer: Senhor, eu vou na frente, eu vou meter a cara, eu vou fazer o que tu queres que eu faça, Senhor. Eu não vou ter medo, eu não vou temer, porque o Senhor está me sustentando, o Senhor é minha vida, o Senhor tem planos maravilhosos para mim e para as pessoas através da minha vida. Portanto, queridos, eu quero dizer para você nessa noite, agora que já é noite, não desanime, fique perplexo, mas não deixe de acreditar. Seja abatido, mas saiba que você não está destruído. Sinta-se talvez só, mas saiba que Deus nunca vai te abandonar, porque Ele sustenta a nossa mão e nos levanta e nos faz ir em frente para glorificar o seu nome, para conquistar aquilo tudo que Ele separou para nós. Por isso, igreja, é hora de marchar, é hora de levantar, é hora de ir em frente, é hora de acreditar que o Senhor que nos chamou é o Senhor que vai conosco. O Senhor que vai conosco é o Senhor que nos espera do outro lado do deserto também, nos dizendo: bom filho, boa filha, bom servo, boa serva, vocês imitaram o meu testemunho de vida, agora eu vou presenteá-los, porque a palavra do Senhor diz que aquele Jesus que se humilhou, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Ele seja a glória, o domínio e o poder para todos sempre. Seja Ele a nossa força, a nossa unção e o nosso refúgio. Porque quem ama, que o Senhor seja exaltado nessa tarde, que o Senhor seja exaltado na nossa vida, hoje e para sempre. A Ele honra, glória, louvor, exaltação e poder, para todos sempre, igreja, para todos sempre.